Olá! Seja muito bem-vindo ao canal. Agora a gente tá vendo o que? A gente tá vendo design patterns, tá? Que são padrões de projeto de software. A gente tá vendo já os padrões comportamentais e já vimos o Chain of Responsibility no vídeo anterior e estamos vendo agora o Command nesse vídeo, tá? Então seja muito bem-vindo, fique ligado que a gente vai ver a ideia do padrão de desenvolvimento de software é que dá uma base sólida para que você possa tomar decisões, né? Inclusive na escolha de qual padrão e qual linguagem, até para a linguagem mesmo, né? Vai te dar mais base teórica para você escolher aquele padrão, aquela linguagem para acelerar o seu desenvolvimento, para montar sua equipe e toda a equipe ter uma mesma linguagem juntos, né? Se é novo, botão inscreva-se, dá uma olhada aqui, clique no botão inscreva-se, dá uma olhada, se o sininho tá marcado com 2 tracinhos para você receber os novos vídeos, deixa seu like no vídeo e aqui embaixo tem a playlist, tá? Não esquece da playlist que tem todos os vídeos na sequência, você vai ver o anterior, o posterior e vai entender mais ainda do que a gente tá falando. Você já conhece projeto de software para você tá em casa, né? A gente tá vendo padrão por padrão, tá? São 26 padrões Goff e depois a gente vai ver o Grasp ainda, os outros padrões, tá? Então fique muito ligado. Vamos lá aqui, porque interessa, né? Vamos lá pro vídeo, tá? Então vamos lá. Padrão Command, tá? De projeto de software. Padrão Command, ok? É um padrão comportamental. Command é um dos 11 padrões comportamentais. É o segundo que a gente está vendo, né? Dentre os 23 padrões do projeto de software Goff, Gang of Four, ok? Já vimos, acho que mais de metade deles a gente já viu, tá? A gente está vendo agora, já vimos os de criação, os estruturais, agora já vendo os comportamentais. Na programação orientada a objeto, o Command é um padrão no qual um objeto é usado para encapsular toda a informação necessária para executar uma ação ou adicionar um evento ao momento posterior, ok? Então, na programação orientada a objetos, tá? O Command é um padrão no qual um objeto é usado para encapsular toda a informação necessária para executar uma ação ou adicionar um evento a um momento posterior. Objetivo. O padrão Command tem como definição encapsular uma solicitação com seu objeto, o que lhe permite parametrizar outros objetos com diferentes solicitações, enfileirar ou registrar ou implementar recursos de solicitação ou implementar recursos de cancelamento de operações. Isso inclui informações como o nome do método, os métodos pertencentes aos valores e parâmetros do método. Ufa, muita coisa. Vamos então repetir aqui. O padrão Command tem por objetivo, por definição, encapsular uma solicitação de um objeto, o que lhe permite parametrizar os objetos com diferentes solicitações, enfileirar ou registrar solicitações e implementar recursos de cancelamento de operações. Isso inclui informações como o nome do método, objeto pertencente e os valores e parâmetros do método. Então vamos dar uma olhada nesse exemplo. Você tem um invoker, né, para invocar, tem um set command, comando, void, e vai ter um get command, ok? Daí você vai ter uma interface, que você vai executar o comando. Você vai ter na sua aplicação um comando concreto, que é a execução dele, e vai ter um execute. E vai ter um receiver que vai fazer essa ação. Tá, ok? Depois eu vou explicar mais detalhadamente. Vamos ver mais um pouco de teoria e depois a gente já vê. A classe da aplicação cria um comando concreto e configura o receiver para que ele possa executá-lo. A classe receiver, o que pode ser qualquer classe de aplicação, como executar um trabalho necessário com o create command, que é responsável por manter um vínculo entre a ação, método action, e o objeto da classe receiver. Assim, o objeto invoker invoca o método execute. E o concrete command, comando concreto, realiza uma ou mais ações do objeto receiver. O papel do command, por sua vez, ser uma interface, uma classe abstrata e disponibilizar uma interface comum a todas as classes que a implementam, tá? Vamos falar só para você entender bem o conceito, tá? Primeiro item do command, ele vai executar itens sequenciais, né? Você vai inserindo numa pilha coisas, né? Um comando, executando comandos. Só que ele não executa tudo na hora, ele guarda, ele empilha isso, né? E o papel dele é ir executando isso conforme a disponibilidade das outras classes, tá? Vamos dar uma olhada. Implementação. Considere um simples, né, interruptor. Nesse exemplo, vamos configurar um interruptor switch com duas funções: ligar e desligar. Né? Liga escuro, claro. Um benefício em particular da implementação do comando pattern é que o interruptor pode ser usado em qualquer dispositivo, não somente uma luz. No próximo exemplo, o switch liga e desliga, mas o construtor switch aceita qualquer subclasse. Tá? Então, você definiu genericamente esse interruptor, você pode colocar um objeto físico, né? Você tendo a voltagem, a amperagem dele, né?
Você vai lá e fala assim, ó, eu quero colocar no motor, eu coloco numa lâmpada, coloco qualquer dispositivo elétrico e ele funciona. Você não pode, tem que dimensionar, claro, o cabeamento, tudo isso dele, mas é genérico o interruptor, né? Então o código C, ó, vai ter um namespace command pattern, tá? Você vai ter o system, public interface, iCommand, tá? Então você tem uma interface ali, tá? Execute, então essa interface, algumas, a gente já viu um caso de uma que tinha clone, agora execute, né? A interface vai executar, só isso que ela vai fazer, é a definição da interface, tá? Então você vai ter uma classe switch, você vai ter closed e open, né? Então ele vai setar aberto e fechado e vai executar, ok? Então é isso, power on. Daí o power on, por exemplo, ele vai estar ligado, light, ele vai dizer que está ligado, e fechar e abrir. Daí você vai ter os subclasses aqui, e basicamente é isso, você vai ligar ou desligar, tá vendo? Close e open, você vai executar. Tá? Perfeito? Então basicamente é isso. Você vai executando o comando e ele vai empilhando isso para você. Essa que seria a maior definição de tudo isso, tá? De definição, eu não vou entrar muito, eu não quero entrar demais na linguagem, porque senão Java também, ó, senão a gente vai ficar vendo o exemplo pontual do conceito. Por exemplo, é o conceito. Vamos falar um pouquinho dele. Algumas vezes é necessário emitir solicitações para objetos, nada sabendo sobre a operação que está sendo solicitada ou o receptor da mesma. Ligue. Você não quer saber como ele ligou. Você não quer. Não se preocupa, você só ligue ou desligue. Então, por isso que entra aqui o command, né? Então, quando você vai utilizar para parametrizar objetos por uma ação a ser executada, você pode expressar então a parametrização numa linguagem procedural através de função callback, ou seja, uma função que é registrada em algum lugar para ser chamada em momentos mais adiante. Os commands são uma substituição orientada a objetos para callbacks. Tá? Ok? Então ele é o command é como se fosse um callback da uma linguagem mais procedural. Ok? Legal? Pegou o conceito? Especificar, enfileirar e executar solicitações em tempos diferentes. Especificar, enfileirar e executar, ok? O command eu diria que assim, é mais ou menos. Sabe quando você vai mandar um e-mail? Você fala assim, enviar. Ele às vezes vai para o servidor não foi, vai de novo. Ou mesmo quando você está sem conexão, tenta mandar uma mensagem no aplicativo. Ele não vai, né? Ele vai enfileirar aquilo, vai ficar no aguardo. Então, command é esse conceito, tá? Você vai, ou mesmo, você tem uma fila de call center, né? Você tem que ligar para 10 mil pessoas. Você vai ligar para a primeira, ligar depois para a segunda, não conseguiu, joga na fila, cria uma nova régua. Tudo isso é um conceito de command, tá? Você vai ter uma série de coisas a executar, você não se preocupa muito como vai ser feito, mas você sabe que vai ser feito, porque ele vai encapsular lá e vai fazer. Um objeto command pode ter em tempo real uma vida independente da solicitação original, tá vendo? Você solicita de manhã e ele vai fazendo durante o dia. Terminou, ele te avisa, tá? Filas de software, sabe? Quando você trabalha com pool de filas, com coisas que você vai colocando, ele vai executando com calma. Tipo, eu tenho que fazer uma análise, mas vai fazendo, ou programação até distribuída, eu tenho que fazer, vai fazendo conforme tivesse ser um profissional disponível para fazer, né? Não precisa ser agora, vai fazendo, deixa fazendo. Tá? Um objeto command, um cron, por exemplo, pode ser. É o tempo de vida independente. Se um receptor de uma solicitação pode ser representado de uma maneira independente do espaço de endereçamento, então você pode transferir o objeto command para a solicitação para um processo diferente que irá atender, né? Suportar desfazer operações. Exatamente isso. Você pode dar um kill. Vou dar um exemplo. O cron seria mais ou menos isso. Tem um processo muito pesado, joga um cron, ele vai fazendo todo dia. Se quiser, eu dou um kill nele. Não é nem um kill, que ele por interface ele pode desfazer, né? Ele é mais evoluído do que se simplesmente parar o processo, tá? Suportar desfazer operações execute do comando pode armazenar estados em repetir efeitos do comando. A interface do command, até isso mesmo, olha interessante comparado, a gente está falando de command, né? Comando, né? Quando você pensa num bash, no próprio Linux, tá? Um sistema FreeBSD, alguma coisa, você tem, por exemplo, um start de um software em background, né? Você start em background. Ou você start um software. No momento que você startou, é quase o command mesmo, porque você está startando um software, ele está fazendo tudo, está livre lá fazendo, e você pode dar um kill nele, você pode parar a execução. E muitos softwares, se você start, ele vai fazendo sequências de coisas. Pode ter muito a ver com command também, tá? Os comandos executados são armazenados em uma lista histórica, né? History. Né? O nível ilimitado de desfazer e refazer operações é obtido percorrendo a lista de trás para frente, chamada de operações onExecute e execute, respectivamente, tá? Mas só que o command é mais avançado ainda que isso, né? Do que a gente comentei do History. A aplicabilidade. A chave de expansão padrão é uma classe
abstrata chamada command, tá? Na qual declara a interface para execução das operações. De sua forma mais simples, essa interface possui uma operação abstrata, execute. As subclasses concretas da command especificam um par de receptor ação através do armazenamento do receptor em uma variável de instância, tá? O receptor tem conhecimento necessário para poder executar a solicitação, porém, externamente, os objetos não sabem quais ações estão sendo executadas ao receptor. Liga, desliga, não importa o que tem que fazer lá dentro. Os objetos command faz com que seja mais fácil construir componentes gerais que precisam delegar, sequenciar e executar camadas e métodos no momento da sua escolha, sem necessidade de conhecer a classe do método ou parâmetros do método. Usar o objeto invoker permite contabilizar as execuções do comando a serem realizadas convenientemente, bem como a implementação de diferentes métodos de comando, que são sugeridos pelo objeto invoker sem a necessidade do cliente estar ciente da existência da contabilidade dos modos. Uso: os objetos command são mais usados na implementação. Os botões e itens de menu, por exemplo. Em Swing, no caso, e programação Delphi, Borland, Delphi e Swing, uma ação é um objeto do comando. Além da capacidade, estamos falando de Swing, ok, Java, e Borland e Delphi, pessoal do Delphi, legal. Uma ação é objeto command. Além da capacidade de executar o comando desejado, uma ação deve ser associada a um ícone, teclado ou atalho, ou mesmo assim. Um botão da barra de ferramentas no menu pode ser completamente inicializado usando apenas o objeto Action. Delphi, gostaram? Gravações de macros, vamos ver essa parte, gravações de macro aqui. Se todas as ações são representadas pelos objetos do command, o programa pode gravar uma sequência de ações simplesmente mantendo uma lista de objetos comando que são executados. Pode-se então reproduzir as mesmas ações, executando os mesmos objetos do comando novamente na sequência. Seu programa incorpora o mecanismo de script, cada objeto pode TrueScript, método TrueScript. Código mobile em umas linguagens como Java, onde o código pode ser transmitido de um local para outro através de carregadores, URL, codebases. O comando pode ativar uma lista de comportamentos a serem entregues por locais remotos, tá? Daí um mundo multilevel também se todas as ações de um programa são implementadas como objetos do comando, o programa pode manter uma pilha de comandos usados mais recentemente. Network: é possível enviar todos os objetos pela network para que eles sejam executados em outras máquinas. Por exemplo, você tem que executar, é quase um bash, estou pensando no caso do Linux, né? É um bash, né? Você tem uma sequência de ações, um autoexec.bat, você tem uma sequência de ações e ele vai executando, só que aqui tem mais coisas, pode parar a ação, tem muita coisa mais nova, né? Processamento paralelo: os comandos são escritos como tarefas de recurso compartilhado, tá? Computação em nuvem, processamento paralelo, ok? Distribuído, tá? Base de progresso: suponha que um programa tem uma sequência de comandos a executar em ordem, cada uma do objeto tem um método, que é Estimate Duration. O programa pode facilmente estimar a duração total e ele pode mostrar uma barra de progresso que reflete significativamente quão perto o programa está da execução. Exatamente, olha que interessante isso. Nessa abordagem command, você pode inclusive o seguinte: starta 3 processos paralelos em 3 servidores diferentes, ou no mesmo servidor, mas 3 processos independentes, e cada um deles executando em paralelo. No Linux você faz tudo em paralelo. E cada um deles vai retornando para o command informações. E isso vai atualizando uma barra de progressão, né? De progresso. Comportamento transacional: similar ao o instalador de banco de dados, ou só. O banco de dados é um pouco command, né? Você pega um SQL, você pode se dar um select, por exemplo. Se o select não estiver executando, você dá um kill nele, né? Você dá um kill naquele select se estiver consumindo demais do banco. Então, teoricamente é isso. Você tem uma série de comandos sendo executados e você pode. Tem ferramentas, você dá uma SQL de min /proc, por exemplo, você vê os processos. Você pode dar um kill naquele número de processos, inclusive, tá? Qualquer que seja. Até replicação você pode terminar no kill, né? Wizard, muitas vezes, banco de dados, você pode utilizar bastante isso. Muitas vezes o assistente apresenta várias páginas de configurações para uma única ação. Isso acontece quando o usuário clica no Finish na última página, né? No caso, uma maneira natural do código de interface de usuário separada do código do aplicativo é implementar o assistente usando objetos de comando, tá? Então, é interessante isso. Bom, antipadrão, vamos ver o que ele não se encaixa no próprio padrão, né? No design pattern, nos padrões de desenvolvimento de software. Classes que implementam métodos para realizar suas tarefas tornam-se inchadas, sendo difíceis de receber manutenção e pouco extensíveis. Com isso, as classes passam a ter um forte acoplamento das tarefas, comandos a serem realizados. Sinônimos, também conhecido como VGA, tá? Action, ação, transaction, né? Também conhecido como Action Transaction, também VGA, Action Transaction, né? Transaction.
Tá, então é isso, a gente já viu agora esse segundo padrão comportamentais, tem a ver com comportamento, já não é criação nem estruturais. O command, o próximo que a gente vai ver é o interpreter, tá? Interpretador. Interpreter, que seria o próximo aí, tá? Você que é novo aí, seja muito bem-vindo, tá? Dá uma olhada, só pra gente falar um pouquinho, tem uma playlist aqui embaixo, tá? Com todos os vídeos na sequência, pra ficar de gestão de design pattern, né? Pattern, que é bastante importante como base pra você, tá? Normalmente, é bom conhecer todos um pouquinho, né? Mas é só pra você começar a pensar sobre o desenvolvimento de software também, entender mais as linguagens. Se quer novo, botão inscreva-se, clica nele, dá uma olhada no seu sininho, tá ativadinho com 2 tracinhos, deixa like no vídeo. Terminando, já tá terminando, na verdade, vê a playlist aqui, você vê as próximas, a gente vai entrar na próxima agora, que vai ser a Interpreter, tá? Então, vamos ver a Interpreter na próxima e continuar. Terminar as comportamentais, depois a gente vai vendo o padrão GRASP também, e vamos entrando aí, alguns padrões que você vai ficar super atualizado aí com o que é de velho, né? Na verdade, porque os antigos, a gente viu muitos antigos também, e o que é de novo também no desenvolvimento de software, tá? Meu nome é Dave Baltazar, seja muito bem-vindo ao canal, até o próximo vídeo. Tchau.